aqui. Ok. Bom dia, seja bem-vindo a mais um programa 15 Minutos com Júlia Costa. E hoje eu estou feliz. Sextou com S, não, sextou com F de felicidade. Mais um político corrupto, cristofascista na cadeia. Oh, glória a Deus, hein? Usar o nome de Deus para pregar a morte, a tortura, não vale. Deus é justo e fiel e ele não dorme. Então, muito feliz pela prisão do pastor Everaldo e também do afastamento do Witzel. E já que ele é cristofascista também, comemorou a morte, né, de uma pessoa. Então, não vale a pena. E da Flor de Lis, né? Todos os cristofascistas estão caindo. Oh, glória a Deus. E hoje eu venho trazendo outro assunto, mas eu gostaria de deixar essa comemoração para vocês. Eu venho trazendo outro assunto. Hoje eu venho trazendo o psicólogo, doutor, né, em psicologia. Ele trabalha com família e casais. E hoje eu venho trazendo um tema polêmico, como sempre, e para trazer a verdade para vocês. O abuso, maus tratos e a violência doméstica contra as crianças e o adolescente no país e em todo o mundo, na verdade, né? Ele já está aqui com a gente, o doutor Ari. Seja bem-vindo, doutor Ari. Um bom dia. Não escuto. Não escutamos. Uau. Está com mau contato? Agora, ao vivo, então, a gente espera. E o doutor Ari, ele vai tocar num ponto, é o que eu sempre falo. Quando eu toco nesses temas polêmicos, né, a violência doméstica, o abuso sexual infantil, eu tenho pouca adesão, porque as pessoas se omitem. Mas a equipe 15 Minutos não se omite. É por isso que eu faço parte dela. A gente traz os assuntos que tem que falar, tem que tocar, e traz da fonte, para trazer a verdade, de pessoas que trabalham com aquilo, e nada de fake news, fatos. Nós fazemos este combate às fake news, e é por isso que o nosso convidado está aqui, e justamente ele está com algum problema, agora já está Julie, reconectando. eu estou com um problema. Agora me ouve, Estou agora eu reconectando, ouço. está me ouvindo? Tá. Ótimo, excelente. Bom dia. Bom dia e seja dia. bem-vindo Obrigado, novamente. Julie. Obrigado pelo convite, Julie. Doutor, eu quero me apresentar. Está me ouvindo? Vamos lá, é isso que eu quero. Estou ouvindo sim, olha só, vamos falar. O doutor, ele é especialista, tá, em família e casais. Então, fala com a gente em que consiste realmente este trabalho. Bom, eu me especializei em família e casal, é uma fatia do mercado muito pouco explorada do ponto de vista psicológico, né? Eu sou psicólogo de formação e tenho 2 especializações e tenho atendido famílias, um público específico, né? Não famílias em vulnerabilidade, mas todas as demandas de família chegam ao consultório, inclusive o abuso sexual. Normalmente o abuso sexual tem chegado a mim com indivíduos já adultos, que já passaram pela violência, que já estão ressignificando esse processo de violência, ok? E esse é o meu público específico hoje, família e casal. Perfeito, então tem conhecimento de causa para falar sobre o assunto. Isso. Exatamente. E esse assunto que surgiu, né, Julie, que nós temos ouvido na mídia, desse caso dessa menina que foi estuprada. Isso a gente já vai falar já. Tá bom. A gente vai falar. Vamos... Agora vamos para os dados, né? Do abuso, dos maus tratos. E da violência há muito tempo, doutor. Só que todas as mazelas da nossa sociedade, infelizmente, vieram à tona com a pandemia, né? Eu não sei porquê, mas graças a Deus vieram à tona e estão em pauta. Mas isso já existe há muito tempo. Conta como é que é a sua experiência dentro do consultório. Chega relatos? Julie, na verdade a violência, né, doméstica não é um assunto novo, é um assunto, aliás, muito antigo e
um fenômeno de famílias mesmo, mundial. A pandemia apenas evidenciou essa violência, né? O fato do confinamento, as relações mais próximas, facilitou essa prática. Ela é muito antiga, visto que normalmente a criança, né, o maior índice dos abusos acontece na infância e na adolescência, e é interessante essa marcação do tempo, é até 17 anos por conta da lei, né? A partir daí entende-se que o indivíduo já torna-se maior, superior, e já tem um posicionamento individual sobre o caso. Aumentou porque alguns Agora, pais... e é isso que eu quero saber também. No caso, essa já é uma coisa já que a gente já sabe que existe, a gente já combate a Sim, violência doméstica, tanto sim, contra as mulheres, tanto contra as crianças, o abuso infantil, seja ele no trabalho, seja ele sexualmente, seja ele através sim. de tortura, de espancamentos que a gente vê na internet, vários vídeos que são compartilhados por pessoas que não são humanos, né, no caso, são pessoas que realmente corrigir um filho, dar uma palmada, botar de castigo é uma coisa, torturar uma criança já é de almas perversas. Então já existe desde o Julie, tempo. E agora, na pandemia, tem dados de aumento dessa violência sexual, desse abuso? tem sim, nós temos visto um aumento considerável entre 20% e até 32%, né? Isso é uma leitura mundial. No Brasil, na América Latina, está em torno disso, né? Quanto mais frágeis forem as relações familiares, mais possíveis existirão esses eventos, né? Existe um fator muito interessante e que a vulnerabilidade é colocado muito em xeque quando os pais são omissos, né? Hoje as famílias elas têm mudado a configuração, as famílias parentais normalmente ficam com as mulheres ou com as avós, então facilita um pouco mais essa agressão, porque não tem alguém cuidando dessa criança vulnerável, né? O adolescente, ele entra numa outra estatística, é interessante que a vulnerabilidade também tem a questão do gênero. O gênero feminino, É no isso, início, uma outra pergunta, doutor. Quais são, né, qual é o gênero que sofre mais com o abuso, tanto sexual quanto o abuso de qualquer tipo de maneira? São mais as meninas ou são mais os meninos? Como então, funciona? interessante essa pergunta, Júlia. As mulheres, elas sofrem mais de violência, da violência doméstica, né? E os meninos sofrem mais do abuso sexual. Então, é interessante esse estudo, porque é muito direcionado. E por faixa etária também. As mulheres, elas são mais agredidas com mais de 16 anos, e os meninos são mais abusados de 3 a 17 anos. E é um estudo muito interessante, porque nos mostra mesmo a vulnerabilidade, né? Tanto da área sexual, quanto da fragilidade humana. Então, mulheres são mais abusadas do ponto de vista físico, e Que meninos são mais interessante, abusados do ponto de vista sexual. eu não E a gente sabia desse faz... dado, doutor, isso aí sobre a questão, a mulher sempre na questão da violência física, né? Física, Aquela questão exatamente. sempre, desde pequena, no caso, desde criança e adolescente, a mulher sofre mais com a violência física, e eu também não sabia desse dado. O Muito estupro, na verdade, o estupro é uma conjunção de duas violências, é um abuso físico, né? Um terceiro, que é um abuso psicológico, né? Crianças abusadas, meninas estupradas, meninos também, né? O estupro hoje ele tem uma conotação muito diferenciada, não é somente a prática do ato sexual, mas hoje já está incluso na lei a intenção do ato, então isso já está previsto como infração Agora, penal. doutor, dos meninos serem mais abusados sexualmente, esse é um dado que realmente eu não sabia. Então, É, assim, eu acredito assim que tudo que a gente está passando, sabe, doutor, é fruto mesmo
Eu sou muito, acredito muito em Deus, em Jesus Cristo, apesar de ser progressista, comunista, né? Como o pessoal me xinga aí, né? Acha que é um xingamento. Para mim é um orgulho ser comunista e ser pelo coletivo, e não pensar só em mim e ser egoísta. Mas, no caso, essa questão, né, já está vendo o fim do mundo, porque, tipo assim, Jesus Cristo já disse lá no passado, né, não toqueis os nossos meninos, e a violência sexual. Você vê que como é que tem ser humano que tem tesão por um bebê, cara. É Julie, impressionante a maldade é, do ser humano. É uma coisa assim, o, doutor, que não dá para explicar. o dado que mais surpreende, tal, nos estudos, em todos os estudos, é que a violência doméstica ela acontece no âmbito familiar mesmo. São pessoas muito próximas da criança. Isso é um indicativo muito interessante porque é exatamente essa facilitação, né, de achar que a criança está protegida e não está, né? Esse caso dessa menina de 10 anos revela isso. É um tio, é, é uma prática durante muito tempo, então é perceptível o comportamento da criança, sim, a partir do momento que você começa a ter indicativos muito claros. Antes disso, não é perceptível. Você não imagina que um tio, um Agora, deixa eu primo. falar sobre a criança, já que o senhor já veio com esse tema. Eu tenho essa pergunta para fazer para o senhor. Pode E fazer. justamente, ela já está aí, ó. O caso da menina de 10 anos, né? Desculpa, que foi, né, estuprada durante anos pelo familiar. Uhum. Inclusive, ele, antes de ser preso, gravou um vídeo dizendo que já que era para fazer o teste nele, que fizesse no avô dela e no outro tio dela. Foi o vídeo dado com as palavras. Exatamente. Então, o que que Sim, acontece? Esse caso é mais comum do que se imagina, porque, tipo assim, a violência doméstica da mulher, né, no caso, ela sempre sofre dentro de casa. E da criança também, são sempre os parentes, a maioria desses abusadores, desgraçados, né? No caso, já você disse vê, no processo. você vê, Julie, o que esse homem fala é uma verdade, não só nesse comportamento. O ser humano tem a facilidade de repetir padrões comportamentais. Então ele está falando, olha, provavelmente ele abusou, o abusador, ele já foi vítima do abuso. Então ele está repetindo um padrão que ele aprendeu. E ele também guardou esse padrão de comportamento até praticar novamente, né? Então essa repetição me chama como profissional atenção, mas estatisticamente é essa facilitação da proximidade do abusador, do agressor, e que ninguém, a princípio, desconfia. Imagina um pai, né, ou uma mãe abusando do próprio filho, né? Então, hoje existe alguns caminhos que facilitam Esses este caminhos abuso. eu quero saber, eu quero que o senhor fale para a gente. Por exemplo, para quem vai nos assistir, né, como eu digo, o 15 Minutos com Júlio Costa, o programa, ele não é uma live, sim, um streaming TV. Ele fica gravado, então essa informação ela pode ser acessada a qualquer momento por outras pessoas, em outros momentos, hoje, mais tarde, e é importante sabermos, para as mães e para os pais, e para todos nós da sociedade, como podemos identificar que uma criança ela está sendo abusada. Quais são os comportamentos? Então, a primeira coisa que vai acontecer é a mudança do comportamento. Então, é importante que os pais reconheçam o padrão de comportamento dos seus filhos, né? Eu estive próximo de um caso muito interessante em que alguém tentou abusar uma menina, mas o abusador não esperava que ela fosse contar para os pais. E realmente a vítima do abuso ela fica intimidada de contar, porque normalmente o abusador já falou isso. Se você contar, vai acontecer isso e isso. Já há uma intimidação antes do fato. Acontece que aquela menina contou para os pais, e isso o abusador não esperava. E esse é outro fator. Normalmente acontece o ato e existe uma intimidação que acompanha. E a criança fica refém desse abusador, né? Do discurso dele. Outro fator, então, mães e pais fiquem atentos ao comportamento. Então, identifique um comportamento anterior e verifique se o seu filho não está mais, mais, é, mais intimidado ou mais em casa,
não quer mais sair, não quer mais fazer as atividades que ele fazia antes ou ela fazia antes. Esse é um padrão bem importante para os pais observarem. E a partir daí, investigue sua filha, pergunte para ela, faça E, por perguntas que exemplo, ela... doutor, Não entendi? doutor, por exemplo, eu como vizinha, né? No caso, Uhum. amiga da família, parente que não mora na mesma casa, como faço para identificar? São os mesmos sintomas? Essas crianças, São. elas costumam dar alguns sinais para as pessoas mais próximas? Eu Ela não, vai sabe, ter é um uma situação tão retraimento. constrangedora que você fica assim sem saber como reagir. Perfeito. O primeiro comportamento vai ser um retraimento dessa criança. Ela vai mudar de um comportamento alegre, expansivo, para um comportamento tímido e fechado. Isso é um indicativo, e como criança dá para perceber. Por isso os pais precisam ficar atentos. Pais que precisam deixar seus filhos com outras pessoas, aumenta o nível de comunicação entre seu filho. Pergunte para ele como foi, né? Eu sempre ensino isso para alguns pais sobre essa necessidade de ampliar a conversa com os seus filhos para protegê-los mesmo, né? Hoje as famílias elas têm uma configuração muito diferente de antes, quando tinha a proteção da mãe, da avó, tinham pessoas mais próximas. E é interessante, Julie, porque facilitando hoje essa questão, tem ONGs, tem pessoas muito mais interessadas nesse comportamento de proteção com a criança e o adolescente do que antes. Então, tem aberto uma discussão, mas o Aberto uma comportamento discussão muito importante, né? é... Esse tema é muito importante, porque depende, como o senhor falou ali no passado, aqui agora recente. O abusador lá dessa criança, né? No caso que a gente utilizou como exemplo na pauta da entrevista, ele, no caso, o senhor falou, a maioria dos abusadores já tem um histórico de abuso, né? Isso A mesmo, pessoa foi perfeito. abusada na infância e viu a monstruosidade acontecer na sua vida e Sim, propagou, né, para frente, também cometendo o mesmo tipo de atrocidade, né, de monstruosidade. perfeito, perfeito. Então, tipo assim, a criança, ela hoje, se é uma criança feliz, se é uma criança que aprende, que é educada, é uma criança, você vê que ela é um ser humano, um adulto melhor. Quando a criança, ela é maltratada, ela é abusada, ela cresce revoltada, ela cresce com aquele sentimento, e nós temos que entender que a criança, ela é o futuro da nossa nação, né? Sim, Nós somos o presente, mas elas são o futuro. Se elas estiverem adoecidas, o nosso futuro está comprometido, doutor. E eu vou sim, perguntar uma coisa para o senhor aqui sobre a educação sexual, que é uma coisa tão discutida, né? A educação sexual versus o abuso sexual infantil. A educação sexual pode realmente ajudar até as crianças, os pais educarem os seus filhos? O senhor é de acordo? E por quê? então, Julie, eu acho que a educação sexual hoje, aí é uma opinião muito pessoal minha, e ela sai do escopo do profissional, né? É, eu acho que o mesmo cuidado que nós devemos ter com nossos filhos, de educá-los em casa, eu acho que a educação sexual ela precisa ter um limite até onde essa educação encontra uma pessoa, um sujeito, no caso nós estamos falando da infância e da adolescência, que nós não sabemos o quanto ele está preparado para ouvir uma informação que não está no âmbito da infância e adolescência. A sexualidade é um instinto, né? E por ser um instinto, o indivíduo vai aprender, né? O que seria de nós ou dos nossos pais de 100 anos atrás? Eles não tiveram uma educação sexual, mas por ser um lugar instintual, o ser humano vai aprender dentro de alguns padrões biológicos como lidar com a sexualidade. O perigo é quando nós tentamos ensinar algo para alguém que a pessoa não tem competências de desenvolvimento humano para entender. Então, eu não sei o quanto as escolas estão hoje preparadas para ensinar um conteúdo que naturalmente será elaborado pelo sujeito. Eu acho que a educação é muito importante em todos os âmbitos, inclusive na sexual,
mas o conteúdo ele deve ser muito, muito bem elaborado. Ele deve ser extremo para não causar o prejuízo reverso, né? De expor indivíduos a uma questão que será elaborada lá na frente naturalmente. Essa é a minha opinião. Eu não sei se você É tem muito alguma questão complexa. para colocar. Não, no Exatamente. caso, fala a verdade, a gente conversa sobre o fato em si, né, no caso. Eu acredito que a educação sexual deveria partir de dentro da própria família, do pai e da mãe, de orientar os seus filhos. E não sei, é como eu digo, eu sou sincera, dou aquele Aham. oi. Eu também não tenho Sim, uma opinião formada positivamente nem tá, negativamente tá. neste exato momento sobre a educação sexual na escola, entendeu? Eu não Eu, sei se seria é, o eu, lugar exato para haver a educação sexual, já que esta é uma questão familiar, né? eu Uma acho que questão existem, Julie, porém existem. bem elaborado poderia funcionar. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Existe, exatamente, eu acho que nós precisamos rever o que nós estamos ensinando para essas crianças, né? O método que está ensinando. Ensinar, educar é sempre muito bom, em todas as áreas, como eu já disse, né? Mas ensinar por ensinar, porque é uma demanda, primeiro que não é uma demanda. Falar de abuso, sim. Falar da agressão, sim. Rever algumas ordens, algumas leis, sim. Hoje o posicionamento Para ensinar do... exatamente né, a coisa sexual, acredito que não seja o caso, principalmente numa Exatamente. sociedade adoecida como estamos vivendo. A nossa sociedade, né, infelizmente, temos um fascista no poder porque a sociedade adoeceu durante Perfeito. esses 20 anos. A sociedade adoeceu e conseguiu colocar no poder uma pessoa, né, como o atual presidente. Então, é uma sociedade que, neste exato momento, no meu ponto de vista, né, não está preparada para a Uhum. educação sexual nas escolas, e sim uma orientação sobre o abuso sexual, uma orientação do que não Perfeito. pode ser feito para evitar, do que pode ser feito para evitar, né, ou como denunciar, ou Perfeito. alguma coisa do gênero. Agora, a educação Isso. sexual, eu acredito que é o pai e a mãe que devem orientar neste caso. Perfeito. E eu acho que é um assunto, né, que ele tem em torno dele várias questões. É, se fosse um assunto a ensinar na escola, não teria toda essa polêmica sobre esse assunto, né? Com As coisas certeza. naturais, elas são compreendidas de forma Naturais, muito natural, exatamente. né? Exato. Nós estamos falando hoje de um fato que todo mundo compreende, né? E todo mundo tem mais ou menos a mesma opinião. Ninguém admite uma violência contra a criança, contra a infância, contra a adolescência, porque é inadmissível mesmo, ok? Então isso é muito São coisas fácil de entender, inadmissíveis, né? exatamente. Não tem Deixa eu polêmica falar um alguma negócio com o nesse fato. senhor, doutor. Olha só, aqui é 15 minutos com o Júlio Costa, eu falei do senhor, né? Que era 15 minutos o programa, só que é o nome só. A gente já passou dos 15 minutos, já tem 20 e tantos Ok, minutos. Eu não deixo ficar muito longo, por causa que também o pessoal, né, claro, cansa, o pessoal acaba não assistindo, claro. não chegando a informação por completo. Uhum. Mas eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Eu sempre peço uma opinião técnica, né, do convidado, porque ele tem que dar os dados, como o senhor já deu, e uma opinião É, analítica. é, Como o senhor vê que pode haver uma transformação nesta atual estatística, assim, totalmente surreal e infeliz que nós temos sobre esse dado, doutor? Fala com a gente. eu acho que uma mudança estatística é essa conscientização que esse canal está trazendo, né, debatendo um assunto, um fato ocorrido, né? Eu acho muito importante quando um fato evidencia uma questão para a gente pensar e elaborar. A questão da violência na infância e na adolescência é um assunto que precisa, sim, ser visitado, ser pensado, ser elaborado, mas respeitando os lugares, né, os territórios mesmo, as famílias, respeitando a estrutura que temos, né? Eu acho que a educação é muito importante, é extremamente importante, a mídia tem um papel importante em esclarecer, e eu acho que
ampliar, né, para concluir, acho que ampliar esse debate, trazer outras pessoas, mas pensar não só de forma política, mas pensar de forma humana, trazer o fenômeno violência doméstica para uma roda de debate para encontrar algumas soluções. Agora, Julie, para encerrar, a gente percebe que o fenômeno acontece em um lugar muito privado, onde o Estado não tem acesso. O fato é conhecido, e quando é conhecido já ocorreu, já houve a violência. Então, é muito complexo mesmo a gente intervir em algo que não está no público, mas está no privado. Mas a gente pode fazer isso de forma a debater, a ampliar o entendimento como você está fazendo. Eu acho que a ensinar, a instruir, esse eu acho o melhor caminho ainda para a gente resolver essas questões. É uma questão, como o senhor falou, é suprapartidária, né? Não tem nada a ver com Sim. politizar um assunto tão complicado, tão complexo. Perfeito. Né? Que não tem nada a ver, é suprapartidário. Deixem de abusar das nossas crianças. Deixe a nossa criança em paz. Tem tanta mulher por aí, por que você vai sentir tesão e abusar de uma criança? Toma vergonha na cara, entendeu? E eu quero ampliar esse... E outra coisa, e se a gente encontrar no meio da rua, a gente vai dar pau. Porque você merece pau na cara. Quem abusa de criança é isso, é a única... Olha só, eu sou antifascista. Porém, ser antifascista também é combater as injustiças. Não é possível. Sim. Eu realmente não suportaria. Se eu souber, com certeza a minha reação não vai ser politicamente correta. Então, doutor, muito obrigada pelas informações. É importante, sim, abrir esse debate, levar essa informação. Tem muitos que odeiam, né? Me odeiam, me chamam de comunista safada, porque eu boto cada tema, mas é a verdade, é o fato. E a equipe 15 Minutos, jornalismo independente de verdade, está aqui para trazer o fato. E é assim que acontece. Eu vou encerrar com o pessoal, e o senhor me aguarda nos bastidores aí. Muito obrigada. Agradeço em nome da equipe 15 Minutos. 15 Minutos de jornalismo independente, de verdade, aí, para o senhor sempre ficar na memória. Bom, galera, esse foi mais um 15 Minutos com a Julie Costa, aqui na equipe 15 Minutos, jornalismo independente de verdade, trazendo esses temas, né? Alguém tem que falar. Se a imprensa marrom se omite, a gente não se omite. A gente está aqui para conversar com o pessoal, esclarecer, combater fake news, mostrar fatos e combater o discurso de ódio, o cristofascismo, né? E toda essa tragédia cultural que aconteceu no Brasil, a inversão de valores. E a equipe 15 Minutos está aqui para isso, justamente. Muito obrigada pela paciência, pela audiência, um ótimo final de semana. Semana que vem temos convidados especiais. E a partir de sábado de tarde já faço a divulgação aí para vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Sextou com Cristo Fascista na cadeia, hein? Ô, glória a Deus!